Hoje nós recebemos a visita do deputado federal Celso Russomano, que vem de São Paulo, passa pelo Sul, onde participa de um evento em Santa Catarina e nessa oportunidade bate um papo conosco sobre os desafios do cenário nacional, em especial no campo político, mas também da sua atividade parlamentar. Deputado, primeiro quero agradecer a sua presença, a entrevista. Obrigado, Paulo. E de antemão já lhe fazer uma pergunta sobre, quem sabe seja a sua principal bandeira hoje no cenário nacional, que é o direito do consumidor. Nós já avançamos muito, o senhor foi um grande precursor de algumas alterações à legislação do direito do consumidor. Hoje, o que temos e que é referência mundial, ainda precisa ser aprimorado ou já conquistamos muito? Na verdade, sempre você tem aprimoramento, né? À medida que a tecnologia chega, você tem que estar aprimorando. Com inteligência artificial, agora, nós vamos ter que aprimorar bastante coisas, né? E a gente está trabalhando exatamente nisso. Eu sou membro da comissão que está legislando sobre a inteligência artificial, mas a inteligência artificial vem para ajudar e também tem problemas, né? Eu já fui vítima de mais de 50 vídeos com inteligência artificial, depois está à tua disposição, vendendo produtos ou dando golpes usando a minha imagem, a minha voz, e tem umas que são tão perfeitas que você acaba duvidando que realmente seja inteligência artificial. Pra você ter uma ideia, eu estou treinando uma inteligência artificial agora, são 4 interligadas, nós vamos atender em média 40 mil pessoas ao mesmo tempo, em tempo real. Ela tem a minha voz, tem a minha imagem e as pessoas vão conversar com ela sobre direito do consumidor. Então, tudo que eu conheço ao longo de todos esses, desde 90, né, que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho trabalhado, todo esse conhecimento eu estou transferindo para a inteligência artificial. Isso é um modelo bacana, bom, vai ajudar as pessoas a conhecer seus direitos, a poder reivindicá-los, mas tem o lado ruim também. A gente tem que pôr um limite, sem impedir que a tecnologia avance, né? Que os cientistas na área consigam trabalhar isso, mas também evitando que os golpes sejam dados e que as pessoas sejam vítimas desses ataques. Bom, o senhor fala de golpes e que tem se tornado cada vez mais comum. Agora, o senhor usa uma ferramenta muito tradicional e que lhe trouxe também nesse cenário de compactuação de ideias de defesa do consumidor, que são seus quadros em programas de televisão. O senhor acha que essa ferramenta tem contribuído muito para que o senhor chegasse ao consumidor final, mas conseguisse garantir a ele também esses direitos que às vezes está no papel e que na prática é muito difícil de aplicar? Então, na verdade, a legislação brasileira, né, para quem estudou direito, vem do direito romano, depende de interpretação. Não é diferente o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que atua em todas as áreas, de um implante dentário até a construção de um prédio. Em todos os segmentos você tem aí o direito do consumidor atuando, de uma forma bem generalizada. Então, a interpretação, e o que eu levo para a televisão, ou melhor, o que eu trago aqui para a Record, é exatamente isso. É fazer com que as pessoas consigam interpretar a lei e usá-la no dia a dia. Por isso que a Patrulha do Consumidor faz tanto sucesso, né, e dá tanta audiência. Meu deputado, a gente percebe também ao longo dessa sua trajetória que o senhor abraçou a causa por uma questão muito individual, muito particular. Não sei como o senhor trabalha com isso hoje, mas o senhor também dimensiona, cada vez que o senhor atende um caso, como o senhor de fato fosse também o cliente, fosse a vítima nesses casos. Isso se refere a um episódio muito particular seu. O senhor acredita que isso também tem contribuído para que o senhor compreendesse melhor a posição do consumidor lesado? Sem dúvida nenhuma, né? A minha vida no direito do consumidor começa, eu já fazia televisão, mas começa efetivamente com o falecimento da minha primeira mulher por negligência médica no hospital. E aí eu passo a defender as pessoas e usar um programa que eu tinha um programa de variedades, eu sou contemporâneo do Amaury Júnior e do Otávio Mesquita. A gente dividia, inclusive, os espaços nas noites, nas baladas, nos eventos. E eu deixo de fazer, né, um jornal de variedades, né, um programa de variedades, para começar a defender o consumidor. E depois que começou, nunca mais parou. Comecei na área de saúde, especificamente na negligência, imprudência, imperícia médica, né, erro médico, e depois passei para todos os outros segmentos da sociedade. E não tem mais fim, Paulo. Por quê? Porque de manhã, quando eu acordo na porta do meu escritório, já tem 50 pessoas aguardando para fazer uma denúncia. Então, isso é contínuo, não para mais.
Agora, à medida que a tecnologia se aflora, os golpes vão se modificando. Hoje em dia, o estelionatário não põe a cara, né, para dar golpe. Ele dá o golpe pelas redes sociais, né, pela mídia de uma forma geral, pelos aplicativos. E aí, quando a vítima chega na delegacia, ela não consegue identificar o responsável pelo golpe, porque ela não teve contato pessoal com esse. Então, a gente vai mudando à medida que vai passando, né, a forma de mostrar como é que você faz para se defender e para evitar de ser vítima de golpe. O senhor falou logo no início dessa resposta em relação à prestação de um serviço. Embora privado ou público, a gente tem uma discrepância muito grande em determinadas regiões. O serviço público mesmo, se a gente pegar do Nordeste para o Centro-Oeste, para o Sudeste ou para o Sul, há uma discrepância muito grande. E isso também infere o direito do consumidor de acesso, em especial na questão de saúde pública. O senhor acredita que a gente precisa melhorar um pouco isso para trazer uma qualidade, trazer mais segurança, a questão jurídica também para esses consumidores? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei abrangente e abarca os serviços públicos diretos, né, que seria saúde, educação e segurança pública. O que ocorre ainda é que os PROCONs, né, nas suas administrações, nas suas diretorias, estão ali cargos de confiança. Então, toda vez que o operador do direito na esfera administrativa, que é o PROCON, tenta buscar os direitos do consumidor nos órgãos públicos, na administração direta, vem lá, se o PROCON é municipal, o prefeito, se o PROCON é estadual, o governador, e puxa a rédea, impedindo que seja demonstrado, né, as falhas que existem, né, dentro do serviço público. Mas o Código de Defesa do Consumidor, é claro, eu já fiz muitas reportagens em relação a serviços públicos, mostrando, né, o direito do consumidor e que o serviço público deve ser eficiente, seguro, né, e o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor, né, o público, né, aquele que presta serviço público, né, ele é responsabilizado se por algum acaso houver falha. Então, a falha na saúde, é clara. A falha na segurança também existe. A educação pública não tem toda a qualidade. Apesar de que quando você vai vindo para o Sul, a qualidade é um pouco melhor do que lá para o Nordeste. De uma forma ou de outra, ainda existe muita falha e a gente precisa alcançar essa cidadania fazendo com que o serviço público seja, de fato, enquadrado na íntegra no Código de Defesa do Consumidor. Espero que esse parâmetro do Sul continue crescendo e que seja referência para o resto do Brasil. Agora, não, é uma questão cultural, né? O Sul do país tem uma cultura bem europeia, né? E essa cultura, ela passa de pai para filho. Então, culturalmente falando, sim. Agora, de outro lado, se você andar aqui por Santa Catarina, e eu tenho um apartamento em Itapema, as lojas são zeiras e vezes de não colocar preço, de você não encontrar o Código de Defesa do Consumidor sendo preservado. Eu estava ontem não vou citar o nome, mas uma empresa que vende material de construção, aí o vendedor falou, olha, estão faltando funcionário, então a falta de alguns preços em alguns lugares é porque a gente não está conseguindo contratar. Eu nem tinha falado nada, eu estava lá como consumidor comprando. Talvez a sua figura já apresente isso. Agora, o senhor viu que é um empresário que se mostra sensível à causa e reconhece também a sua personalidade defensora desses direitos, mas nem sempre é assim, o senhor tem problemas no caminho. E aí eu lhe pergunto, o senhor sofre muita ameaça, muita perseguição nesse desenvolvimento da função? Eu não tenho essa dificuldade de me conhecer, onde eu vou, todo mundo me conhece, né? Não tem esse problema. Mas eu tenho quando eu esbarro o crime organizado. Então, por exemplo, o PCC toma conta de postos de gasolina, supermercados de periferias, distribuidoras de gás, etc. e tal. E quando eu entro numa empresa dessa, sempre alguém vem do meu lado e fala, olha, é melhor o senhor não continuar aqui, porque aqui é do PCC. E eu enfrento isso. Não tem outra forma de fazer, tem que enfrentar. Né? Não importa de quem seja, a lei tem que ser preservada e tem que ser respeitada. Mas quantas vezes eu chego em posto de gasolina, some todo mundo e ninguém sabe quem é o dono. Isso é um problema. E o poder público tem que ser mais presente, né? Principalmente na área de segurança pública, para evitar que o poder paralelo se instale, né? E esse é o grande problema que nós vivemos hoje no Brasil. Bom,
O senhor falou um pouquinho antes ali sobre as novas metodologias de uso de inteligência artificial para golpes, e eu queria lhe perguntar sobre essas plataformas digitais hoje. Como controlar o direito do consumidor nesse mundo desconhecido? Embora agora tenha essa discussão em relação ao artigo 19, que o STF se posicionou, mas a gente tem uma problemática de identificar de fato os responsáveis por lesar os clientes. Como é que a gente procede com as plataformas já existentes de comunicação A hoje? gente tem que manter o que a Constituição estabelece, né? A liberdade de expressão, né? O direito ao pensamento, a exposição do pensamento, está muito claro na Constituição, né? Mas a gente precisa achar mecanismos para impedir que as pessoas sejam vítimas de vídeos, de imagens e sons que não são daquelas pessoas que realmente ali aparecem. Esse é o grande problema. Você assistir um vídeo, achar que aquele que está ali naquele vídeo, fazendo qualquer tipo de coisa, às vezes muitas coisas ilegais, seja de fato aquela pessoa, porque a inteligência artificial chega ao nível digamos, realidade que é igual ao que é realmente real. Então a gente precisa tomar cuidado e separar o joio do trigo sempre preservando a Constituição. Esse é o grande desafio nosso na comissão, né, na comissão especial que trabalha na legislação de inteligência artificial. Nós temos que manter a liberdade de expressão, mas temos também que garantir que ela não seja usada para atacar pessoas, para levar pessoas à morte. Veja que nós temos vários casos, nós temos um caso no Guarujá, em São Paulo, de uma pessoa que foi, na verdade, acusada de ter praticado um crime nas redes sociais, né, de estupro, e acabaram linchando essa pessoa, levando ela à morte, sem ser ela de fato a culpada. Então, isso é muito perigoso, a gente tem que saber ponderar esse processo. O senhor falou da comissão que analisa as questões relacionadas à inteligência artificial, mas o senhor também é um homem que pondera, como já posicionou aqui, a regulação das mídias, das big techs em especial. Como que a gente pode fazer isso no Brasil sem afetar a liberdade de expressão, essa ferramenta que chegou para ficar e que as pessoas usam de fato para se comunicar, inclusive com autoridades como o senhor, por exemplo? Como é que a gente pode caminhar dessa forma com cautela? Esse é o grande desafio que nós estamos vivendo. Talvez a legislação não fique perfeita e a gente tem que ir ajustando com o passar do tempo. A gente tem que achar um caminho. Agora, posso te garantir que eu preservo demais a livre manifestação do pensamento, que é o que a Constituição estabelece. Então, você tem essa liberdade, ela tem que ser praticada, até para que a imprensa não também seja amordaçada. E esse é o caminho que a gente está enfrentando, né? Identificar aquele que, de fato, praticou o crime, né? Seja ele virtual ou não, aquele que praticou o crime tem que ser responsabilizado. Quando a gente estava fazendo a lei do cadastro positivo, e eu só aprovei o cadastro positivo, nós só aprovamos depois de fazer a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, eu queria a penação criminal. E não consegui, fui voto vencido dentro da comissão. Eles entendiam na época que a Lei de Proteção de Dados tinha que ter a aplicação de multas, mas que não podia ter uma penação criminal, e foi um erro. Hoje nós sabemos que nós erramos, porque a empresa é autuada, mas às vezes é o funcionário da empresa que está lá dentro praticando golpes e crimes e ele acaba ileso. O que é pior, e a gente tem que aí ponderar? Eu sou vítima do uso da minha imagem e da minha voz para praticar golpes, mas eu não sou vítima de acordo com o Código Penal. Vítima é aquele que sofreu o golpe. Então, eu estou sendo usado, a minha imagem está sendo usada para dar golpe e eu não posso me amparar da lei criminal para punir aquele que está usando minha imagem. Então, esse processo tem que ser modificado, a gente tem que adaptar a legislação a isso para que aquele que está sendo usado consiga impedir que aquele procedimento continue. Então, hoje, quando eu tomo conhecimento de que a minha imagem está sendo usada, eu entro em contato com as Big Techs, né, e aí as plataformas imediatamente tiram do ar. Mas quanto tempo demora para essa informação chegar à minha pessoa, para eu saber que estão usando minha imagem? 4, 5 dias, uma semana?
E aí milhares de golpes já foram praticados, milhares de pessoas já foram lesadas. Deputado, nesse quesito a gente vê que o senhor tem os caminhos para chegar, mas a população comum, ela não tem essa ferramenta de chegar. Existem algumas plataformas, inclusive, algumas a gente consegue acesso de comunicação, outras não respondem, a gente não sabe para que caminho está indo. A gente precisa aprimorar isso e criar um regramento para que, de fato, e agora em especial no campo político, a gente tenha um controle e saber se defender. A gente está se aproximando de um processo eleitoral. Muitas pessoas serão vítimas, principalmente das deepfakes, deep voice. Não está na hora também de a gente aprimorar isso lá no Congresso? Exatamente isso que a gente está trabalhando. É exatamente no sentido de chegar em quem está praticando. Para o próximo ano a gente poderia conseguir? Exatamente. Para o próximo pleito eleitoral que vai, na verdade, é a grande eleição, né? Presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, enfim, todos aqueles que vão estar nesse processo. E muita gente vai usar as redes sociais para fazer afirmações falsas e enganosas sobre determinado político. Nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque a gente pode destruir a vida de alguém, né? Não só no sentido da exposição propriamente dita, dos danos morais que essa pessoa vai sofrer, mas também a vida pessoal, porque dependendo do que essa pessoa é acusada, ela pode ser linchada nas ruas. Vamos mudar um pouco de tom? Teto de gastos. Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? A gente passa um momento aí que se discute muito gastos do governo. Tem que ter teto de gastos. Senão você arrebenta, a dívida pública cresce, você arrebenta o país com a inflação. O teto de gastos ele tem que existir, ele tem que ser respeitado. O governo não pode gastar mais. É como uma empresa, uma Record, por exemplo, não pode gastar mais do que ela fatura. Não vai ter como pagar os funcionários, não vai ter como pagar os aluguéis. E assim por diante. Funciona igualzinho para o governo, é a economia de um lar. A dona de casa sabe quanto ela pode gastar para ela não ficar devendo, porque ela pede o crédito. Esse é o problema que o país vive. Então, o teto de gasto tem que ser respeitado, nós precisamos trabalhar em cima disso. E, infelizmente, nós não temos esse compromisso nesse momento. Seu futuro, o senhor tem mandatos exitosos, consecutivos. 2026, como é que está esse planejamento? O Republicanos é que tem que responder isso. Eu sou soldado. Eu sou de fato alguém dentro de um partido e como partido eu entendo as coisas. O partido, né, que tem que definir em conjunto, não você dizer, olha, eu sou candidato a isso, eu sou candidato a aquilo. O senhor tem interesse? Então, o presidente Marcos está muito interessado em manter o time que está ganhando e agregar novos parceiros. O presidente Marcos Pereira precisa do Celso Russomano, ele já deixou isso bem claro, com o candidato a deputado federal para puxar a volta para outros parlamentares. Mas a gente está num processo de conversa e negociação. Deputado, isso é um sinal que sim, que o senhor tem interesse? Vamos lá, né, para o campo particular, como é que o senhor está vendo isso? Eu sou, além de um jornalista, de um operador do direito, eu também sou empresário. Então, eu preciso juntar essas coisas todas e eu preciso consultar a minha família. Minha esposa, para cargo no executivo, ela não me quer de jeito nenhum, porque as experiências que a gente teve não foram nada desagradáveis, né? Você precisa engolir muita coisa ruim voltando à mesma história. Vem os ataques, as mentiras, as falsidades, e aquele que vai para o executivo tem que aguentar tudo isso, né? E a família é que sofre. Bom, ataques a gente sabe que não vão faltar no próximo pleito. E a gente discute muito a questão da majoritária. A polarização ela tem dificultado análises por parte da população. No campo político, embora a experiência, também surja isso. Como é que o senhor vê essa discussão hoje, prevendo também 2026 entre direita e esquerda? Precisa de tentar uma harmonia para poder conduzir melhor o país? Nós estamos vivendo um momento no Brasil que a gente não via desde a década de 60, né? Essa polarização. E isso não tem contribuído muito para que a gente tenha um país com segurança jurídica, que é o que é mais importante. Então a gente precisa repensar esse processo. Eu, quando discuto as questões políticas no parlamento, eu discuto no âmbito institucional, não no âmbito pessoal. Todo mundo sabe, o Celso Russomano é um conservador, mas ele não sai para o ataque pessoal. Esse processo é que o político brasileiro tem que observar, né? As questões são
sempre institucionais, não podem ser pessoais. Quando isso sai do institucional para o pessoal, a gente vê o que a gente está vendo hoje no país, o que, mais uma vez, não acrescenta nada para o povo brasileiro. O senhor tem se considerado um estadista? Bom, ser estadista é muito amplo esse conceito, né? Mas eu procuro fazer o melhor pelo meu país, de todas as formas. Por exemplo, devolvendo recursos do meu gabinete para os cofres públicos. Então, eu tenho mais de 2 milhões de reais de verba de gabinete que eu devolvi. Eu não uso verba para locação de imóvel, não uso verba para determinadas outras coisas. Uso o mínimo necessário para o exercício do meu mandato. O meu salário eu uso todo para atendimento gratuito das pessoas. Eu não vivo da política, eu vivo dos meus negócios, da televisão, do meu trabalho em cima do direito do consumidor. Então, se todos andarem mais ou menos no mesmo caminho, tiverem ética e seriedade, eu acho que a gente vai ter um país melhor. Eu vou seguir já para a reta final, mas eu não posso deixar de perguntar sobre o governador do seu estado, que também é do seu partido e que tem chamado a atenção no cenário nacional. Como é que o senhor vê o futuro dele? O senhor acredita que ele vá à reeleição ou ele seja realmente um nome preparado para a presidência? Ele tem me dito que é candidato à reeleição, a governador de São Paulo, Tarcísio, né? E eu acredito que ele só seria candidato se houvesse um pedido realmente do presidente Bolsonaro. Se isso não acontecer, ele vai ser candidato à reeleição e ele está com uma reeleição praticamente ganha, né? As pesquisas apontam que ele ganharia no primeiro turno contra qualquer outro candidato. Ele tem feito uma administração boa em São Paulo, tem tentado cuidar da segurança de uma forma diferenciada e tem sido muito atacado até por isso, mas ele está fazendo o que o governador tem que fazer, né? Você tem que andar pelas ruas com segurança, você tem que andar pelas ruas sabendo que você não vai ser vítima de todo tipo de atrocidade. Então essas coisas têm que ser preservadas. Agora, eu acho que essa é uma coisa, é uma pergunta que a gente tem que fazer para ele, viu? Porque ele deve estar entre a cruz e a espada, deve estar bem complicado para Ele já lhe confessou se fica no Republicanos? Ele não sai do Republicanos. Você pode ficar tranquilo que ele não sai do Republicanos. Bom, e se ele fica, o senhor pode sair candidato então a uma reeleição, pode consolidar então esse crescimento previsto pelo presidente Marcos Pereira do Republicanos do Cenário Nacional, mas nos estados também? Sim, o crescimento do Republicanos é um trabalho que a gente tem feito. Quando eu e o Marcos Pereira chegamos no Republicano, nós tínhamos 8 deputados federais. E nós começamos a desenvolver um trabalho no Brasil de um partido que a gente tem ética, que a gente luta pela seriedade, que a gente afasta qualquer membro que não haja da maneira correta e que não seja sério. A gente tem tentado aí mostrar um partido que é um partido que tem estrutura, que hoje tem uma universidade, uma faculdade em Brasília, com prédio próprio. A gente gasta os recursos do partido com muita seriedade e o crescimento dele digamos assim, é orgânico. Tem sido assim no Brasil inteiro e eu acredito que nós vamos continuar crescendo. Deputado, obrigado pela entrevista. Acho que o bate-papo foi bacana de trazer um pouco de esclarecimento do que está acontecendo. E sucesso para o senhor na empreitada, seja lá qual for o seu futuro e a decisão sua e intrafamiliar também. Tá bom. A família em primeiro lugar, viu, gente? Porque tudo passa na vida. A família não. Então, um abraço, obrigado. Muito bom estar aqui na Record, em Santa Catarina. Obrigado, deputado. Obrigado.